Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo nada temerei. E no momento de transpor o rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares lá dos céus descendo, segura bem a minha mão, Senhor. Cristo Jesus, conduze-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Graça e paz, povo de Deus, gente querida que está nos assistindo, ou melhor, cultuando conosco neste canal, ouvindo a palavra do Senhor. Com alegria mais uma vez que nós estamos aqui para partilhar a palavra de Deus, aquilo que Ele tem para ministrar aos nossos corações nessa noite. Quero compartilhar algo com você que está na palavra de Deus, no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Se você puder abrir a sua palavra aí, vai ser muito bom você acompanhar esse texto, estar com a Bíblia na mão e acompanhar aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração através da sua poderosa palavra, das Sagradas Escrituras, que nos orienta e que nos direciona e que nos chama a atenção para uma vida melhor em Deus. Deus é maravilhoso, é o melhor lugar que nós podemos estar. Palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, versículo que nós vamos dedicar hoje, está escrito assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, para os nossos corações. Queridos, no início do capítulo 4, Pedro faz uma grande advertência à igreja, aos discípulos dele daquela época, que serve para nós nos dias de hoje. Pedro fala que Jesus submeteu, como que ele viveu na face da terra, como que ele comportou-se, qual foi a maneira que ele viveu a vida que Deus tinha para ele na face da terra. E dentre as muitas orientações, Pedro fala da importância da igreja dedicar-se à santidade, do povo dedicar-se ao afastamento, à resistência daquilo que não provém dos céus para a vida deles, daquilo que é pecado, diretamente ao ponto, daquilo que nos afasta da presença do Senhor. Pedro traz uma história extraordinária, uma orientação maravilhosa para a nossa vida. Assim como em toda a palavra de Deus, tem tantas coisas tremendas, especiais, que faz com que nós nos aproximamos cada vez mais do Senhor e vivamos uma vida cheias da presença do Espírito Santo de Deus, que é poder do Senhor para nos ajudar a vencer os obstáculos da vida, os obstáculos que possa querer nos distanciar dos caminhos que nos conduz para a eternidade. E esse texto também, Pedro diz claramente como foi que Jesus viveu. Como foi que Jesus viveu dando exemplo, procurando orientar a sua igreja com palavra, com ensinamento, mas sobretudo dando exemplo de vida. Como deveria viver em santidade e dedicação àquilo que Deus realmente tem para nossas vidas, como servos e servas, como meros cristãos ou
qualquer outro patamar que nós estejamos na liderança da igreja, o que nos importa é que Deus requer de nós e deseja que nós tenhamos uma vida santa, uma vida separada. A santidade quer dizer separado, não só separado a ponto de isolarmos do mundo, mas separado a ponto de que as pessoas vejam em nós aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus quer realizar também na vida delas. Queridos, e a primeira coisa que nós encontramos nesse texto bíblico que nós lemos aqui, traz para nós uma advertência sobre a iminência da volta do Senhor Jesus. E nós vivemos um tempo onde pouco se fala dessa volta de Jesus. Eu confesso para você que às vezes eu me sinto omisso de quanto nós precisamos de ser claro com os sinais do tempo e com o que a palavra de Deus diz para mim e para você acerca dessa volta do Senhor, desse dia tão glorioso, tão especial que nós precisamos de esperar. E de esperar em santidade, buscando a presença do Senhor, separado do mundo, das coisas que o mundo oferece, procurando intensificar a nossa fé, a nossa vivência, a nossa determinação em irmos para a eternidade morar com Ele. Ou seja, estarmos preparados. O dia do Senhor está próximo. Esta é a orientação de Pedro. Jesus breve voltará, como diz a canção. Não demora. O Senhor não pisará novamente essa terra, mas Ele aparecerá aos céus e levará a sua igreja para a eternidade, para estar com Ele para sempre. Nós hoje vivemos um tempo que, para mim, especialmente, eu tenho lidado com isso com muita atenção, é um grande marco daquilo que anuncia a volta de Jesus. Nós estamos vivendo no meio de uma pandemia e agora, exatamente no dia de hoje, nós estamos vendo aí muitas cidades pelo Brasil afora fechando novamente em lockdown, fechando as portas ou escalonando a circulação de pessoas. Antigamente, nós dizíamos: dá um abraço no seu irmão na saída, pega na mão do visitante, cumprimente com carinho aquele que está do seu lado, vire para a pessoa que está do seu lado, fale algo para ele. Nós hoje não podemos nem direcionar às pessoas uma palavra, porque corremos o risco de infectar um ou outro. Isso, meu irmão e minha irmã, se Pedro naquele dia já dizia que a volta do Senhor estava perto, e a palavra de Deus diz que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia para o Senhor é como 1000 anos. Na verdade, Pedro está dizendo que nós temos que estarmos preparados para encontrar com aquele que voltará para buscar a sua igreja, para viver na eternidade. O melhor da nossa vida não vai ser nessa terra, vai ser com o Senhor, com Jesus maravilhoso que morreu por mim, que morreu por você, mas que sobretudo venceu a dor, venceu o sofrimento, venceu a angústia e voltará vitorioso como um rei poderoso para governar sobre todas as nações da terra, sobre todos os impérios, sobre todas as doenças, sobre todas as enfermidades, sobre todas as tentações, sobre tudo aquilo que tenta nos afastar da presença de Deus. No entanto, o texto, a advertência para mim, nesse primeiro ponto do versículo, do capítulo, do versículo 4, do texto que nós lemos, 1 Pedro 4, é uma advertência: estejam preparados. E ele continua também dizendo para mim e para você, a palavra de Deus nesse texto é tão tremenda que não só fala para nós estarmos prontos ou estar atentos que Jesus vai voltar, estar sob aviso que Jesus está voltando, que você precisa estar preparado para encontrar com Ele. Ele também orienta para que nós estejamos sóbrios, ou seja, para que nós vivamos uma vida criteriosa, uma vida dedicada, uma vida cuidadosa, uma vida com coerência com aquilo que a palavra de Deus ensina, com aquilo que a palavra de Deus orienta, com aquilo que a palavra de Deus nos mostra e nos ensina o caminho que conduz para a eternidade. É muito comum as pessoas viverem uma vida dissolutamente. A própria palavra de Deus, o Senhor Jesus, quando conta a parábola do filho pródigo,
ele vai dizer isso, né? A pessoa acha que o melhor é sair por aí fazendo o que quer. Hoje em dia as pessoas recitam versículo bíblico, recitam a Bíblia inteira muitas vezes, mas está longe do coração. Ela às vezes está nas palavras que profere, na leitura que foi feito, na escola dominical que assistiu, mas ela não faz diferença, ela acaba ficando distante de nós. Nós não somos criteriosos, muitas vezes deixamos o critério que devemos ter para seguirmos a Jesus e para vivenciar essa palavra tão preciosa. Então Pedro orienta: sejam sóbrios, sejam criteriosos, sejam cuidadosos, observem, leiam, entendam, orem enquanto leiam, dediquem-se à compreensão, busquem o conhecimento, leiam as notas de rodapé de John Wesley, né? A gente tem essa alegria de dizer, leiam as notas de rodapé daqueles que sabiamente escreveu e debruçaram sobre a palavra de Deus. Dediquem-se ao conhecimento através da escola dominical. Não deixe que as coisas do mundo ou o poder que o mundo apresenta tomem conta das nossas vidas. Pelo contrário, façamos com que isso que tem disponibilizado para nós seja um mecanismo de ferramenta para que o cuidado, para que o critério com a palavra de Deus, para que a atenção que nós devemos dar, que tudo que nós temos de tecnologia hoje sejam ferramentas de aprendizados e de busca de entendimento da palavra do Senhor. Porque, como diz Pedro, adverte a igreja, a advertência de Pedro, o fim está próximo. O fim não demora, mas, sobretudo, Pedro está dizendo, é preciso estar pronto. Queridos, e a orientação é sobre esse critério que nós temos que ter. Eu fico pensando muitas vezes, e é uma preocupação que eu tenho, tanto comigo quanto com a igreja do Senhor, o quão relapso nós somos com as coisas, né? Que é mais importante. Pedro, quando está dizendo de sermos criteriosos, está falando a palavra do Senhor, a parábola da dracma perdida vai dizer isso também, né? Quando é dita no livro, nos evangelhos, ela é algo bem mais precioso que nós temos para estudar. Nós lemos tanto, nós sufocamos tanto as nossas vidas com as nossas agendas, com as nossas prioridades humanas e dedicamos tão pouco ao conhecimento da verdade. Lemos muitas vezes porque vamos preparar um estudo bíblico, ou porque nós precisamos de uma oração respondida, ou porque nós precisamos de um alívio porque a nossa alma está completamente angustiada. Não é necessário que nós cheguemos a tal ponto. Não é necessário que nós esperemos tanto para buscar o Senhor. Não é necessário que nós esperamos estar em angústia para sermos criteriosos. Não é necessário que nós esperemos a doença para cuidarmos, para ir de encontro a essa verdade. Não é necessário que nós esperamos as coisas ruins acontecerem ou rodear as nossas vidas, a enfermidade chegar, o casamento separar, o filho está passando por dificuldade, o problema financeiro bater na nossa porta. Não é necessário. Que Pedro está dizendo para nós não é necessário sim que vocês sejam cautelosos, façam desta verdade, desta palavra, o mapa para a sua vida cotidiana. Não deixem que as coisas secundárias ocupem espaço na vida de vocês, mais do que a palavra de Deus, que é eterna, que é mais cortante que a espada de dois gumes. Regue essa leitura, essa busca com a oração, com a presença de Deus, com determinação, com o joelho no chão, com o jejum, com a convicção de que amanhã, quando você acordar, Jesus já pode ter voltado e ter levado a igreja dele e você está junto. Queridos, essa é a orientação. Sóbrio, criteriosos, sejamos criteriosos naquilo que nós ouvimos. Não vamos no modismo que muitas vezes tem se pregado, mas vivamos, busquemos experiências extraordinárias. Muito ao contrário também
Muitas vezes nós vivenciamos isso, o contrário. Muitas vezes nós criticamos, nos adotamos de um critério antigo, antiquado, que nós tivemos experiência há muitos anos atrás e não damos passo em direção à presença do Espírito Santo e ao enchimento do Espírito Santo. Não fiquemos parados esperando que as coisas aconteçam pelos outros. Sejamos participantes da ação de Deus, do propósito do Senhor para os dias que se chama hoje, para que nós possamos vivenciar algo extraordinário na nossa casa, na nossa vida, na igreja, no nosso ministério e mesmo no meio dessa pandemia que nós estamos vivendo. Criteriosos, ouçam a voz do Senhor, sejam sóbrios, estejam atentos. Deus continua a falar, Deus te chama para que você dedique a sua vida a entender os propósitos que são eternos e para você viver na terra. Por último, o texto também traz uma referência extraordinária, dizendo para nós: dediquem-se à oração. Dedicar a oração, meu irmão, minha irmã, é uma exortação de Pedro, exortação dessa carta preciosa para a minha vida e para a sua vida. Eu não sei qual tem sido a sua dedicação. Dedicação é muito mais do que nós gastarmos apenas 10 minutos por dia orando, buscando a presença de Deus. É muito mais do que nós fazermos a nossa oração mecânica. É muito mais de nós acharmos que estamos fazendo favor para Deus quando dedicamos 1 hora, 2 horas ou um tempo maior ao Senhor. Dedicar é viver uma vida constante em oração. Nós estamos vivendo um tempo onde nós não podemos estar nos cultos de orações, mas nós temos, inclusive eu acho isso extraordinário também se nós encararmos dessa forma. O tempo que nós gastamos, principalmente os que moram mais longe, para vir na igreja, para orar, você poderia, nos cultos de oração, você poderia dedicar orando e pedindo ao Senhor, inclusive a cura por causa dessa doença que está tentando atingir as nossas vidas, as nossas famílias e muitas pessoas lá fora. Muitos queridos nossos têm estado internados, inclusive. Então, meu irmão, minha irmã, a dedicação à oração, ela está explícita em toda a palavra de Deus. Dedicar é muito mais do que nós estarmos achando que estamos fazendo bem, estamos fazendo demais por gastarmos um tempinho ou uma devocional muitas vezes rasa. Nós voltamos lá em cima no criterioso. Ser criterioso é irmos além, é termos sede de Deus. E eu não sei como que você encara isso, mas eu digo para você com muita convicção: todas as vezes que nós dedicamos 10 minutos por dia em oração, o seu desejo, a sua alma, o seu espírito deseja mais do que isso no próximo encontro seu com o Senhor. Quero dizer dessa forma, no próximo momento que você terá com o Senhor, nós desejamos debruçarmos e dizer: Deus, eu preciso de Ti. A palavra de Deus diz para nós: dediquem-se constantemente, dediquem-se o tempo inteiro, dediquem-se à oração e não pare por um acaso, não deixe que os ruídos externos possam tirar você deste momento na presença do Senhor. Queridos, há tantos alvos, pegando esse gancho do apóstolo Pedro, há tantos alvos de oração constantemente sendo apresentado, tanto para mim, quanto para você, como para a igreja dele, como nas nossas igrejas, nas redes sociais e em outros canais que nós temos, de a necessidade de nós debruçarmos aos pés do Senhor em prol das outras pessoas. Pedro, nesse caso, está dizendo: espere o Senhor, Ele voltará. E Ele quer encontrar vocês com dedicação, com moderação. Ele quer encontrar vocês fazendo o que mesmo? Não olhando para o tempo e esperando que Jesus vai voltar, apenas voltar, e assim será como Deus quiser. Não, Pedro nesse texto faz advertência, está próximo o fim, e pensando no fim como um tempo em que Jesus
quer nos encontrar em santidade e em perseverança, em determinação e ensino da palavra e aprendizado da palavra, nós precisamos muito de estarmos orando por nós mesmos e também uns pelos outros. A palavra do Senhor é muito clara e em todo o Novo Testamento nós percebemos: buscai, pois, a santidade, dediquem-se à oração, dediquem-se à palavra, buscai a santidade sem a qual não verás o Senhor. Então Pedro está nos advertindo nesse sentido. E hoje, nesse dia em que nós dedicamos a oração, eu quero advertir você, meu irmão, minha irmã, como pastor, como amigo, como uma pessoa que quer o seu bem e que deseja também a sua cobertura de oração. Queridos, a palavra do Senhor, quando ela diz para nós, ao fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos, estejam em alertas, os sinais estão aí e dediquem a oração. Ele está dizendo para mim e para você: não seja apenas por você, precisamos de orar uns pelos outros, precisamos de orar por conversões, precisamos de orar para que a igreja tenha mais animosidade mesmo para avançar, mais determinação, mais estratégia diante das redes sociais. Tá parando lá fora, mas nós precisamos de orar e falar: Deus, nós não vamos parar. O apóstolo Paulo, junto com uma outra pessoa que me foge a memória, um dia foi encontrado, o apóstolo Pedro, na verdade, foi ameaçado, e lá no livro de Atos, bem no início do livro de Atos, se eu não me engano, capítulo 4, eles são ameaçados para não pregar o evangelho, e ele diz para o sumo sacerdote, que tinha poder para tirar a vida deles: que nos importa obedecer? A você? Ou aos ensinamentos do Senhor? Ou à determinação daquilo que Deus fez, que Deus nos deu? Nós estamos aqui nesse tempo para glorificar o nome do Senhor. Então, no entanto, quero te chamar a sua atenção e te pedir, em nome de Jesus, que você, como Igreja Metodista de Campinas, que eu e você possamos formar uma grande corrente de oração. Às vezes a gente percebe nos corredores, ou algumas pessoas, um certo desânimo, e às vezes umas críticas sem muito fundamento. Outras pessoas, nós sabemos que estão passando por lutas, por provações, necessitam da nossa atenção. É um tempo de muita carência, é um tempo em que nós temos tanta tecnologia para poder ligarmos uns para os outros. Muitas vezes as pessoas se sentem isoladas, sem a sua presença como irmão, e com dificuldade, inclusive, de relacionar. Então, meu irmão, minha irmã, peço a você que nesse tempo nosso, nesse tempo que nós estamos vivendo, que nós possamos, como igreja, sermos mais fortes do que antes, especialmente porque nós vamos incomodar o céu, dizendo: Deus, nós somos igreja, mesmo não podendo estar junto, mesmo que eu tenha medo de ir para a igreja e me contaminar, mesmo que eu tenha dificuldade de entender o que está acontecendo, mesmo que o medo tenta bater a minha porta. Se o medo bater a minha porta, ele vai bater em retirada, porque eu estou de joelho na sua presença. Que Deus possa abençoar a nossa vida, abençoar a sua vida, abençoar seu coração, te proteger desse mal e te levar além daquilo que você já viveu como experiência. O Senhor está voltando, mas é necessário nós estarmos, enquanto nós estamos aqui, nós estarmos cientes de que Ele está voltando, nós estarmos vivendo a palavra com critério, com dedicação. É necessário nós estarmos em estado de alerta, é necessário que nós dediquemos o máximo que puder em oração. Não deixe só para a hora de dormir, só para a hora do almoço, só para a hora da janta, só para a hora das refeições, só para a hora que você precisa de alguma coisa do Senhor. Ore o tempo inteiro. E quando puder, de preferência muitas vezes ao dia, dobre os seus joelhos e fale com o Senhor: preciso das suas orações. Nós precisamos da oração do outro. Eu estou orando por você. Estou orando por você, Igreja de Campinas. Estou orando por você que está nos assistindo. Temos gastado tempo com isso. Cremos que Deus fará coisas maravilhosas nesse tempo. Cremos que tudo isso que estamos vivendo vai passar. E nós vamos prevalecer para a glória e para a honra do Senhor, como igreja e como povo de Deus, que vai encontrar com o Senhor para morar na eternidade. Deus te abençoe. Quero orar com você e dizer para você que está nos assistindo: fique à vontade para deixar o seu recado no canal,
também para usar nosso WhatsApp para que você possa pedir oração, para que você possa ligar para a gente orar por você. Se você quiser decidir por Jesus também, é importante estar preparado para ir morar na eternidade. Deus abençoe e vamos orar em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, pare tudo que você está fazendo neste momento e vamos falar com o Senhor. Pai de amor e graça, Deus de eterna bondade, soberano, dono desta palavra, Jesus que prometeu voltar e buscar a sua igreja. Nós estamos aqui, Senhor, nesse dia, dizendo ao Senhor que nós queremos viver experiências diferenciadas com o Senhor nesse tempo. Nós queremos, ó Pai, primeiramente que o Senhor esteja nos movendo em direção à dedicação ao Senhor, a busca pela Tua presença, a vida contigo, que a Tua palavra possa ser o nosso sonho de consumo mais do que qualquer outra coisa. E no nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor não, ó Pai, afaste de nós a Tua glória, mas que nós possamos, ó Pai, alcançar todas as bênçãos e em nome de Jesus buscar as bênçãos também que aqueles irmãos e irmãs precisam. Cura os que estão enfermos, Pai, em nome de Jesus, cura aqueles que estão internados, aqueles que precisam da sua intervenção. Nós te pedimos, ó Pai, porque cremos que o Senhor ouve as nossas orações. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, fique à vontade para nos dar um retorno no canal e conte sempre com as nossas orações e também podem fazer os seus contatos. Nós estamos aqui para caminhar junto. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.